O assunto é moda. A gente vai falar com Herbert Madeira, que é repórter da coluna da Ilka Maria Estevão, aqui do nosso portal Metrópolis. O Herbert está aqui comigo. Muito boa tarde, Herbert. Boa tarde, Neila. Obrigado pela participação. Olha, matéria interessantíssima do estilista, alfaiate do Papa Francisco, não apenas do Papa Francisco, mas que atendeu o Papa Francisco agora nesses últimos anos, que é gay e também católico. Então, uma matéria muito interessante, uma matéria aqui extremamente interessante, que fala sobre o perfil desse estilista e de como ele segue esse caminho do catolicismo durante todos esses anos, atendendo aí ao Vaticano. Conta um pouquinho dessa matéria pra gente. Isso, exatamente. O nome dele é Filippo Sortinelli. Ele tem quase 50 anos e ele cresceu cercado pela arte. Ele tem uma relação... Ele é um artista multidisciplinar. Além de alfaiate, ele é fotógrafo, pintor e perfumista. Ele tem a própria a própria marca dele, pela qual ele faz as vestes litúrgicas do Vaticano, que são a especialidade dele. E também tem uma linha de perfumes. E, recentemente, ele deu uma entrevista para uma revista de moda americana, na qual ele chamou muita atenção da imprensa do mundo todo, porque ele falou sobre a relação dele com o catolicismo, né, com a fé dele, com a religião, sendo um homem gay. Nos últimos 25 anos, ele fez esses trabalhos para o Vaticano, ele vestiu o Papa Bento XVI, ele fez cerca de mais de 50 vestes para o Papa Bento XVI e também agora para o Papa Francisco. Tanto que a roupa que o Papa Francisco usou na primeira missa dele era do Filippo, foi ele que desenhou, e a roupa do velório também foi desenhada por ele. Bom, eu estava lendo a sua matéria aqui especificamente, que ele fala sobre essa questão de ser católico, né, de seguir sendo católico e essa relação com a igreja. Deve ter sido importante para ele trabalhar junto com o Papa Francisco, que foi o primeiro dos papas que acabou incluindo outros grupos na igreja católica, inclusive essa questão de aceitação, né? Eu não sei se a sua matéria fala exatamente sobre isso, mas certamente essa relação foi bastante importante. Sim, fala sobre isso e ele, inclusive, na entrevista, ele enfatizou bastante esse conflito, né? Porque, tradicionalmente, as religiões derivadas do cristianismo, elas têm essa resistência em relação a outras formas de sexualidade, além da heterossexualidade, e ele deu aspas bem interessantes nessa entrevista. Vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Sou um homem de fé, mas não sou imune à dor nem à alegria. Sou alguém que anseia por respeito, constantemente lutando contra a batalha absurda entre quem eu sou e o que os outros esperam que eu seja. Na entrevista ele falou também sobre como ainda tem uma jornada longa a ser feita para a inclusão na igreja, para uma maior inclusão na igreja, para aqueles que ele mencionou como aqueles que são diferentes. E ele falou, inclusive, que ele já recebeu agradecimentos de padres gays pelo trabalho que ele realiza para a igreja. Interessante também, Herbert, essa questão aqui, inclusive o título é muito bom aqui da matéria, um subtítulo, que é Tradição e Modernidade. Os estilistas, eles tendem, claro, existem os estilistas que são mais clássicos, os estilistas que tendem a ir para um caminho mais moderno, mas é claro que é preciso mudar sempre. Aqui, trabalhando para o Vaticano, eu imagino que ele não tenha muito essa possibilidade de mudanças. Como é que é o trabalho dele específico durante todos esses anos para a Igreja Católica? Ele deixou bem claro nessa entrevista que todo o trabalho dele, nem sempre ele está em contato com os papas, na verdade quase nunca, mas ele teve alguns encontros pontuais com o Papa Bento XVI, com o Papa Francisco. Ele fez questão de enfatizar que ele tem um profundo respeito pela igreja, que é o cliente principal da marca dele, e que ele tem a consciência, olha como é interessante essa fala, a consciência de que não estamos apenas fazendo figurinos teatrais. E ele costuma trazer referências da Idade Média, referências do Renascimento para as vestes. Ele faz todas em contato direto com o escritório litúrgico, só que isso também não significa que, em alguns momentos, algumas roupas que eram consideradas um pouco mais ousadas não tenham sido vetadas, mas ele toma todo esse cuidado para que ele seja o mais respeitoso possível, tanto com a igreja quanto com a própria identidade daquele Papa que está exercendo o pontifício naquele momento. Ele, inclusive, com o Papa Francisco, ele abraçava essa abordagem mais humilde, mais modesta, que ficou conhecida pela qual ele ficou conhecido.
Inclusive o Papa Francisco que até pediu que o velório, que o funeral dele fosse um funeral um pouco mais humilde, mudou ali a tradição dos funerais, inclusive no quesito roupas. A última missa que o Papa Francisco celebrou, que foi a missa de Páscoa, ele inclusive estava com vestes mais humildes, o que muita gente interpretou como um momento ali difícil para ele, um momento de saúde um pouco mais complicado. Herbert, a pergunta que não quer calar. Ele vai continuar, o estilista vai continuar trabalhando para o Vaticano? Vai vestir agora o novo Papa? Isso eu confesso que é uma informação que ela ainda ficou meio confusa, porque na entrevista que ele fez para essa revista, ele falou que ele não sabia se ia continuar vestindo os papas, se ele ia vestir o próximo Papa, só que numa declaração recente dessa semana, ele deixou claro o interesse dele em parar por agora, porque ele acha que... ele até fez nessa outra entrevista, nessa outra fala que ele deu, ele até fez uma alusão ao cordão umbilical, que ele acha que em alguns momentos é interessante que você saiba a hora certa de cortar o cordão umbilical. E aí sobre essa questão ele falou o seguinte, sobre o possível encerramento dele a partir da morte do Papa Francisco. Colabora com o Pontifício Escritório para as Celebrações Litúrgicas há 25 anos, criando vestimentas para os papas. Depois de ter desenhado para o Papa Francisco e antes dele para o Papa Bento XVI, sinto a necessidade de terminar essa experiência. Bom, Herbert, a gente continua acompanhando toda essa história, até porque vai ter muitos dias para a gente falar sobre vestes, sobre roupas dos cardeais, inclusive a foto. Produção, depois se puder jogar essa foto que eu estava mostrando aqui no telão, foto belíssima que foi extremamente divulgada aí no fim de semana passado, dos cardeais todos juntos com as vestes vermelhas, as tradicionais vestes vermelhas, foto que fez todas as imagens, tanto as imagens de vídeo quanto as fotos que fizeram muito sucesso aí no último final de semana. A gente vai continuar acompanhando, inclusive a parte de moda do conclave que se inicia na semana que vem. Herbert Madeira, muito obrigado. Para acessar as matérias do Herbert, coluna da Ilka Maria Estevão, no portal metrópolis.com. Obrigada, Herbert. Eu que agradeço.